Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos e todas. Cá estamos, né? Na verdade, cá estou eu, em mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a primeira parte da unidade 8. Como eu falei quando eu estava falando da unidade 7, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas no fórum, podem mandar e-mail, enfim. Esse negócio de gravar aula é um pouco difícil e, sobretudo, solitário, né? Porque eu não sei se vocês estão entendendo, se não estão, enfim. Mas fiquem bastante à vontade para perguntar. Eu vou começar o compartilhamento aqui da tela, que foi, né? E aí, como eu estava falando, a gente vai. Eu não vou conseguir fazer a projeção, né? Mas, se vocês quiserem, podem baixar o arquivo no Moodle. Daí, enfim, e assistam a aula enquanto acompanham o slide. Mas, porque também tem muitas jurisprudências, né? E as letras acabam ficando bem pequenininhas. Mas, enfim, como eu falei, a gente vai falar hoje, né? Na verdade, eu vou falar sobre a unidade 8, sobre a primeira parte. A unidade 8 fala de alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Eu vou falar sobre a alteração do contrato de trabalho e a Lorena vai falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Bom, quando a gente pensa em formação do contrato de trabalho, a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em formação do contrato de trabalho, a gente pensa no estabelecimento de um diversificado número de cláusulas contratuais que são aplicáveis às partes, né? E é verdade, sim, que grande parte dessas cláusulas, elas são só uma incorporação dos preceitos normativos obrigatórios que advêm da legislação, então, da Constituição, ou então da CLT. Mas também tem uma dimensão de cláusulas que elas se estabelecem pelo exercício da vontade privada, em especial o exercício da vontade do empregador. Então, por exemplo, função, forma de pagamento de salário, jornada, realização dos serviços, todos esses aspectos e outros, né, eles advêm do poder diretivo do empregador. E, enfim, são expressão dessa vontade privada, né? Dentro do contrato de trabalho, enfim. E aí, só que esse conteúdo, enfim, essas cláusulas, esse conteúdo que é inicialmente combinado, ele, dentro do contrato de trabalho, ele pode se alterar ao longo do cumprimento do pacto empregatício. E a nossa aula de hoje é justamente sobre essa dinâmica de alterações contratuais trabalhistas. E aí, um artigo que a gente tem que ter em mente, enfim, que vai percorrer todas as nossas reflexões em torno da alteração contratual trabalhista, é o artigo 468. E ele fala assim: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. E aí, é importante a gente ter em mente esse artigo, quando a gente for pensar em alterações contratuais, por quê? Porque esse artigo ele tem como pano de fundo o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, os contratos, eles não podem ser alterados em prejuízo do empregado. Só que, por outro lado, esse princípio, ele não é absoluto. Porque, tensionando com esse princípio, a gente tem o jus variandi empresarial. E o jus variandi empresarial é o quê? É um conjunto de prerrogativas empresariais que permitem que é um conjunto que permite que o empregador ele ajuste, adeque e até mesmo altere as circunstâncias e os critérios da prestação laborativa. Então, obviamente, desde que não afronte a ordem normativa ou contratual, né? E aí, isso está relacionado, o jus variante empresarial está diretamente relacionado com o poder diretivo que está concentrado no empregador, né? E aí é justamente esse tensionamento, ou seja, essa dinâmica entre o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e o jus variandi, que gera essa dinâmica da alteração contratual. E é isso que a gente tem que ter em mente, enfim, em todas as análises que a gente for fazer, principalmente no caso concreto, né? Quando a gente se deparar com um caso concreto de alteração contratual, a gente tem que pensar no tensionamento desses dois elementos. E aí,
essa compatibilização entre o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e o jus variandi, ele nos dá essa compatibilização, ela prevê 5 tipos de autorização normativa ao exercício do jus variandi, ou seja, 5 situações em que é autorizada a alteração contratual. E aí, a gente vai falar sobre elas. O primeiro é o jus variandi ordinário, que é uma espécie do jus variandi empresarial. E aí, o que é o jus variandi ordinário, né? É uma alteração unilateral de aspectos da prestação laborativa não reguladas por norma jurídica heterônoma, autônoma ou pelas cláusulas do respectivo contrato de trabalho. Ou seja, uma autorização que o empregador ele tem para se movimentar no espaço branco das cláusulas, né, entre as cláusulas. Ou seja, onde não tem nada na legislação, nem nas cláusulas do contrato, não fala nada sobre um determinado aspecto, então o empregador ele tem essa possibilidade de se movimentar para estabelecer algumas condições. Para ficar um pouco mais claro isso, eu peguei essa OJ 159 do TST, que dá um exemplo bem prático, assim, sobre data de pagamento do salário. E aí, o que essa OJ fala? Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o artigo 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT. Então, em uma situação em que não é previsto nem no contrato ou instrumento normativo, é possível que o empregador ele altere a data de pagamento. E isso é um exemplo do que é o jus variandi ordinário. Por quê? Porque existe um espaço em branco, e aí, nesse espaço em branco, o empregador ele tem a possibilidade de fazer algumas alterações, né? E aí, vamos passar para outra. Ah, tá. Não, eu quase esqueci de falar. Como ele se movimenta nesse espaço em branco, não tinha nenhuma cláusula que já falava sobre esse tema, né? Como não tinha nenhuma cláusula que já falava sobre esse tema, então, de fato, não há nenhuma alteração em cláusula ou no contrato de trabalho, né? Mas, enfim, como são aspectos não essenciais na relação entre as partes, mas ainda assim são aspectos de prestação laborativa, então ainda assim são importantes, né? E aí, uma segunda possibilidade são alterações favoráveis ao trabalhador, que são alterações que elevam as condições de pactuação da força laborativa. Então, por exemplo, um reajuste espontâneo de salário, uma redução de jornada sem redução salarial, enfim. E aqui, de fato, existem modificações contratuais trabalhistas, porque existe uma cláusula que previa X e passou a existir uma outra cláusula que previa. Por exemplo, e essas alterações são alterações, ou seja, são válidas. Ué, o que aconteceu? Ah, tá. Acho que nada, né? É porque eu ouvi um barulhinho. E aí, essa terceira, modificações transitórias em cláusulas do contrato de trabalho, como o próprio nome já diz, são modificações transitórias, né? Em decorrência de causas, excepcionais que ocorreram independente da vontade empresarial. E aí, está expresso no artigo 61, da CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução poderá acarretar prejuízo manifesto. Esse é um exemplo de aumento da jornada de trabalho, né, em decorrência de causas excepcionais. Enfim, é um exemplo de uma modificação transitória que é permitida. E é uma modificação que é prejudicial ao trabalhador, né? Por exemplo, porque aqui, nesse exemplo, porque
enfim, é o aumento da jornada, né? E aí, um quarto critério autorizativo são aqueles que já são autorizados por lei. E existem alguns exemplos na CLT e na jurisprudência. Aqui eu falei um exemplo que está previsto na CLT, né? Do artigo 61. Mas aqui eu separei duas súmulas que autorizam também essas alterações. A primeira é sobre adicional noturno. E aí fala, a transferência para o período diurno do trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Porque o que acontece? Quando você trabalha à noite, você ganha um adicional noturno. E aí, quando você muda de turno, você perde esse adicional, o adicional noturno, né? Teoricamente, e na prática também, isso é uma desvantagem para o empregado, porque ele ganhava o salário, mas dentro da remuneração dele, né, tinha o salário normal e o adicional noturno. E aí, quando ele muda de turno, ele deixa de receber esse adicional, então a remuneração dele é diminuída, né? Mas essa é uma alteração que é permitida pela, pela jurisprudência. Uma outra que também é bem parecida com essa, que fala sobre adicional, é do adicional de insalubridade. E aí fala assim: a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Então, é a mesma coisa do adicional noturno. Se não tem mais insalubridade, você perde o adicional de insalubridade. E aí também é essa mesma coisa, né? A remuneração do trabalhador ela é diminuída, mas é uma alteração autorizada. E aí, o quinto é quando acordado por acordo ou convenção coletiva. E esse é E existem algumas hipóteses que são previstas pela própria Constituição. O artigo 7º fala assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, irredutibilidade do salário, salvo dispositivo em convenção ou acordo coletivo. E aí o outro inciso fala: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, facultada a compensação, pipipi, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí o outro inciso fala: jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, são hipóteses previstas na própria Constituição de alteração no contrato, que podem ocorrer por meio de acordo ou convenção coletiva. E aí, a gente vai falar, tendo tudo isso em mente que eu acabei de falar, a gente vai conversar sobre duas principais alterações contratuais trabalhistas. Como eu, na verdade, eu não falei isso ainda, né? Mas, enfim, as alterações contratuais trabalhistas, elas têm várias possibilidades, né? De acontecerem na prática. Então, não tem como a gente esgotar o tema aqui, e aí, por isso, a gente vai falar sobre duas. E a primeira é sobre alteração de função, que, enfim, é muito recorrente, enfim, é uma das principais, né? Alterações contratuais trabalhistas que ocorrem. E aí, para a gente falar de alteração de função, a gente primeiro precisa fazer uma distinção entre o que é função e o que é tarefa. Função é um conjunto sistemático de atividades, atribuições e poderes laborativos, integrados entre si, formando um todo unitário no contexto da divisão do trabalho estruturada no estabelecimento ou na empresa. E já a tarefa é uma atividade laborativa específica, estrita e delimitada. E aí, o que a gente tira desses dois conceitos? Que função é um todo e tarefa é um aspecto desse todo. E aqui no slide eu coloquei: a função é um conjunto de tarefas que se reúnem em um todo unitário, de modo a situar o trabalhador em um posicionamento específico no universo da divisão do trabalho da empresa. Então, é a reunião coordenada, integrada de um conjunto de funções, de tarefas, que dá origem à função. Ou seja, a função é um conjunto de tarefas, né? E aí, e por que isso é importante? Por que é importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é função e o que é tarefa? Porque o simples exercício de algumas tarefas que compõem outra função não se traduzem automaticamente em uma efetiva alteração funcional. E aí é preciso que haja um conjunto, uma concentração significativa de tarefas
para que seja configurada uma alteração funcional. E isso vai ficar muito claro para a gente quando a gente for ver desvio e acúmulo de função. Não é uma tarefa só que conta, sabe? É todo um contexto. E aí, isso é importante porque, na prática, isso é muito presente, assim, por exemplo, no escritório que eu trabalho, às vezes eu preciso fazer algumas coisas de agendamento de prazo, por exemplo. Agendamento de prazo não está dentro das minhas funções, está dentro da função da paralegal. Só que o fato de eu fazer um agendamento, por exemplo, ou 2, 3 agendamentos durante a semana, não já caracteriza que houve um desvio de função, não necessariamente caracteriza que houve um desvio de função. Ou então um acúmulo de função, ou então um acúmulo de função. Por quê? Porque eu tenho que olhar o todo e eu tenho que olhar eu tenho que olhar o todo e mais do que olhar o todo, eu tenho que olhar o que foi estabelecido no contrato de trabalho. Isso vai ficar muito mais claro à medida que eu vou falando, mas é importante a gente primeiro ver o que está no contrato, ou seja, ver a prévia definição da função laborativa, no exemplo que eu dei, o que está dentro do escopo de ser advogado, sabe? O que está dentro disso, e o que acontece na prática. E aí, comparando uma coisa ou outra, eu vejo se houve desvio, eu vejo se houve alteração, e aí, porque somente depois que eu entender o que efetivamente é ser advogado, o que efetivamente está no contrato de trabalho, é que eu posso avaliar se houve uma real modificação, né? E uma coisa que eu não falei é que a alteração contratual trabalhista, ela está muito ligada à prática, muito mesmo, assim. E por isso que é muito importante eu sempre ver o que está no contrato e eu ver o que está acontecendo na vida real e na prática laboral, tá? E aí, dentro disso, dentro das alterações de função, especificamente, e também nas alterações contratuais no geral, mas, enfim, falando de alteração de função, eu tenho alteração favorável e eu tenho alteração desfavorável. Desfavorável, desculpa. As alterações funcionais favoráveis, elas obviamente são listas, né? E as alterações desfavoráveis, elas são, em princípio, em regra, ilícitas, como a gente viu no artigo 468 da CLT. Mas existem algumas situações em que as alterações contratuais de função são lícitas. E aí, mesmo quando elas são desfavoráveis. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Quais são essas situações em que uma alteração funcional lícita é eu coloquei errado aqui. Uma alteração funcional ilícita, aqui é ilícita, tá, gente? É permitida. Opa, não, desculpa, eu falei errado. É porque eu estava confundindo com alteração desfavorável. Quando que uma alteração funcional desfavorável é ilícita. Aí depois eu arrumo. Enfim, mas aqui para vocês saberem, eu vou arrumar depois, mas aqui é para vocês saberem que são alterações funcionais desfavoráveis. Alterações funcionais desfavoráveis. Listas. Acho que assim tá bom. Quando que alterações funcionais desfavoráveis são listas. Por quê? Porque as favoráveis, elas sempre são listas, né? Desfavoráveis. Tá, escrevi certo. Então, vamos falar primeiro de situações excepcionais ou de emergência, que a gente já falou um pouco mais para cima, né, também. Mas a gente está falando de alteração contratual no sentido geral. Então, a alteração é uma alteração funcional de curta duração, a título excepcional ou em situação de emergência, sempre em caráter transitório e sem prejuízo salarial. Então, em situação excepcional ou de emergência, alterações funcionais, mesmo quando desfavoráveis, elas são listas. E aí, um outro exemplo, um outro tipo é uma substituição temporária. E aí, a substituição temporária é uma situação semelhante à anterior, né? Porque, enfim, é temporário. Mas ela é motivada por fatores previsíveis e comuns na dinâmica regular da empresa. Então, ao contrário de situações excepcionais ou de emergência, que é excepcional e de emergência, substituição temporária, ela faz parte da dinâmica da empresa, que são substituições como de licença gestante, licença previdenciária, férias, enfim. E aí é isso. Esses dois são os primeiros exemplos, ou as primeiras possibilidades, né?
Uma outra possibilidade não, enfim, voltando, ainda falando um pouco da substituição temporária, tem a súmula 159, que fala que, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. E aí, então, essa súmula fala sobre quando uma substituição não tem caráter meramente eventual, tá? E aí, é importante também falar que, no caso de substituição, quando o empregado, o empregado que vai substituir, né, ele tem assegurado o retorno à sua função de origem, depois que ele cumpriu esse período de substituição. E isso está no artigo 450, que a gente vai ver também um pouco mais para frente. E aí, uma terceira hipótese é destituição do cargo ou função de confiança. O que é isso? É um retorno ao cargo efetivo após a ocupação de cargo ou de função de confiança. E aí, isso pode também ser chamado de reversão. Por quê? Porque quando um trabalhador ele ocupa uma função de confiança, um cargo de confiança, isso tem a ver com o poder discricionário do empregador, né? Então, o empregador, assim como ele está autorizado a escolher alguém para ocupar um cargo de confiança, ele também está autorizado a tirar a pessoa do cargo de confiança e fazer com que ela volte para o cargo anterior dela. Só que o que acontece? Quando ele volta, isso é uma alteração lesiva para o trabalhador, né? Porque ele está num cargo, quando ele ocupa um cargo de confiança, geralmente isso implica em uma vantagem remuneratória. E aí, nesse sentido, quando ele é retirado desse cargo de confiança, ou seja, ele é destituído desse cargo de confiança, isso implica em lesão ao interesse econômico do trabalhador. Só que como eu falei, a gente está no campo de alterações funcionais que são permitidas, né? E aí, por quê? Porque está relacionado com o poder diretivo do empresário. Só que a jurisprudência, ela procurou tentar encontrar um equilíbrio entre essa regra permissiva que faz parte do jus variandi empresarial e algum tipo de segurança contratual para o empregado que alcançou um cargo ou função de confiança, né? Novamente, isso tem muito a ver com o choque entre jus variandi empresarial e o princípio da inalterabilidade lesiva, né, que está presente, inclusive, na jurisprudência. E aí, a preocupação dos tribunais é de que o empregado de confiança, o empregado que ocupe um cargo de confiança, à medida que o tempo passa, isso, essa vantagem remuneratória, ela vai cada vez mais se incorporando à dinâmica de vida, né, do empregado, tanto em termos culturais, quanto em termos patrimoniais, enfim. E aí, é necessário dar algum tipo de segurança contratual para o empregado, né? E aí, por isso tem a súmula 372, que fala sobre gratificação de função. Essa vantagem remuneratória é chamada de gratificação de função, tá? Porque é justamente em função que você. Justamente em razão da função que você recebe a gratificação. E aí fala, percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. E aí é isso. Essa súmula é justamente para tentar dar uma segurança contratual para o empregado que está há muito tempo no mesmo cargo, ou numa função comissionada, por exemplo, e aí precisa de um pouco de segurança, né? Porque, enfim, quanto mais tempo. Imagina, você está 10 anos numa função de confiança, e aí você já conta, né, com aquele dinheiro da gratificação de função, enfim, em toda a dinâmica da sua vida, né? E aí é por isso que essa súmula foi formulada. E aí, eu não li aqui, né? Porque o artigo 468 a gente já leu lá no começo, mas o que o parágrafo primeiro fala? Fala que não se considera alteração unilateral a
determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança, que é justamente isso que eu acabei de explicar. A alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo do exercício da respectiva função. Então, esse parágrafo segundo, ele foi mitigado pela súmula 372, né? Porque se você está há 2 anos, por exemplo, ocupa 2 anos um cargo de confiança, você realmente não vai ter incorporado aquela gratificação ao seu salário. Então, você vai voltar para o cargo que você estava antes e vai voltar a receber o que você recebia antes. Mas, se você está há 10 anos, 10 ou mais anos, aquela gratificação ela vai ser incorporada à sua remuneração. E aí, pensando na reversão, é importante a gente fazer a diferenciação entre reversão, retrocessão e rebaixamento. Reversão é isso que eu acabei de falar, é o retorno ao cargo efetivo após a ocupação de um cargo ou função de confiança. E ela é lista, a reversão. Retrocessão é quando você retorna ao cargo efetivo anterior, sem que você estivesse ocupando algum cargo de confiança. Então, por exemplo, em uma empresa, você saiu de um cargo A e você está no cargo B, por exemplo. Você não vai poder voltar, e o cargo B não é uma função de confiança, tá? É um cargo que faz parte da lógica empresarial mesmo, né? Do plano de cargos e salários da empresa. Se você está no cargo B, você não pode voltar para o cargo A. Isso se chama retrocessão e é ilícita, tá? Em função do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Tenho um pouco de dificuldade de falar inalterabilidade. E aí, isso é muito presente, como eu falei, em empresas que têm plano de cargos e salários, principalmente como a gente vai ver um pouco mais para frente, um plano de cargos e salários em função da antiguidade, por exemplo, em que você avança no plano de cargos e salários à medida que o tempo vai passando, né? E você está dentro da empresa. E aí, o rebaixamento, ele é um retorno com intuito punitivo ao cargo efetivo anterior, mais baixo, após o obreiro estar ocupando o cargo efetivo mais alto. Então, é tipo uma punição, né, ao trabalhador. E isso também não tem previsão no direito do trabalho e é ilícito o rebaixamento. Então, desses três, só o que é possível é a reversão. E se vocês observarem, reversão está ligada a cargo ou função de confiança, né? Retrocessão e rebaixamento não estão ligados a cargo e função de confiança. E aí, uma outra possibilidade de alteração funcional é quando ocorre a extinção do cargo ou função. E aí a alteração de função ela é válida, desde que não haja prejuízo patrimonial ou moral para o empregado, e que exista uma afinidade entre a nova e a velha função. Isso está muito presente quando ocorre modificação nos métodos produtivos, por exemplo, em função de inserção tecnológica. E aí eu peguei um julgado que fala justamente sobre isso, que é um julgado que em que o trabalhador ele precisou ser reenquadrado para um cargo diferente, porque o cargo anterior ele foi extinto em consequência de incorporações tecnológicas. Então, o cargo que ele ocupava deixou de existir. Daí, só que a problemática em torno desse julgado é que quando o trabalhador ele passou para um outro cargo, esse cargo ele tinha uma maior jornada. Então, antes ele trabalhava em um cargo que tinha 8 jornadas, é ótimo. Enfim, tinha uma jornada de 8 horas, e ele passou para um cargo com uma jornada de 8 horas. Só que ele não recebeu a correspondente majoração salarial, e é justamente sobre isso que o julgado fala, né? Aí, enfim, eu não vou ler, mas vocês podem ler depois com mais calma. E aí, depois disso, uma outra alteração funcional possível é uma alteração de plano de cargos e salários ou quadro de carreira. E aí, isso está relacionado com o regulamento da empresa, né? E o que é o regulamento da empresa? O regulamento da empresa é um ato jurídico unilateral derivado do exercício do poder diretivo regulamentar do empregador, utilizado para estabelecer determinadas regras de conduta e direito dos seus empregados, observadas as prescrições mínimas. Então, faz parte do poder regulamentar do empregador, né?
e aí ele estabelece regras que são muito próprias daquele contexto, assim, da empresa e tudo, né? Enfim, e aí é válida uma alteração do cargo ou função que resulte da modificação do plano de cargos e salários ou quadro de carreira. O que eu não falei é que plano de cargos e salários e quadro de carreira estão previstos no regulamento da empresa, né? Então, quando o regulamento da empresa muda isso, isso é lícito. Mas o que acontece? A súmula 51, ela fala que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Por quê? Porque isso tem a ver com a proibição de fazer alterações que sejam lesivas ao trabalhador, né? E aí, então, se houver alguma alteração em que seja prejudicial ao trabalhador, isso só vale para quem ainda não entra na empresa, para quem vai entrar na empresa, né? Porque o contrato que a pessoa. Se o contrato da pessoa já está em curso, é aquele contrato que vale, ele não pode ser modificado para uma situação que seja mais prejudicial. E aí, vamos passar agora para uma outra possibilidade, é a readaptação funcional previdenciária. E isso porque a lei considera válida a readaptação funcional do obreiro que sofra deficiência física ou mental no curso do contrato, atestada a lesão por órgão previdenciário competente. E aí, nesse caso, é possível que o trabalhador ele seja readaptado para uma outra função, só que uma questão grande em torno um debate grande em torno dessa readaptação é se é possível ou não que haja uma redução do nível salarial do obreiro readaptado. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, ser readaptado por uma função que ganha menos, né? E aí a discussão é se isso é possível ou não. E aí uma primeira corrente diz que é possível a redução salarial, sim, e que a gente tem que pensar de um modo mais global. A gente tem que pensar na remuneração e não no salário. Por quê? Porque se a gente pensar no salário que a pessoa ganha, mais o benefício previdenciário que ela começa a receber, se a gente pensar nisso tudo como remuneração do obreiro, e se isso for igual ao que ele ganhava antes, então tá tudo bem. Então, a equivalência de valor, então tá tudo bem, não há prejuízo para o trabalhador. E aí um outro aspecto dessa corrente é que isso tem que pensar, um outro aspecto dessa corrente é que ela pensa na viabilidade, em assegurar a viabilidade do próprio trabalho, ou seja, ela leva muito mais em consideração enfim, garantir que esse trabalhador ele retorne ao trabalho, que se sinta produtivo, que se sinta social, e não somente na questão salarial, né? Então é isso, a gente tem que pensar numa perspectiva mais global, levando em consideração o salário que a pessoa recebe, mais o benefício previdenciário. E aí a outra corrente que a gente tem é que isso não é possível, a pessoa ela tem que ganhar o mesmo salário que ela ganhava antes, em função do que está determinado no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que é a impossibilidade de redução salarial. Enfim, esse é o debate em torno da readaptação funcional previdenciária. E aí, uma outra possibilidade de alteração de função é a promoção. E aí, que é quando o empregado ele é transferido em caráter permanente para um cargo, uma categoria, ou então um cargo superior, né? Enfim, promoção, todo mundo sabe o que é. E aí, essa promoção, ela engloba duas variantes. Uma é a promoção horizontal, que é quando o empregado ascende no mesmo cargo ou na mesma categoria, e isso está muito presente em empresas, assim, sabe? Em plano de cargos e salários, em que a pessoa se mantém no mesmo cargo, mas tem subníveis, assim, dentro do mesmo cargo. E aí a gente também tem uma promoção vertical. E a promoção vertical é uma evolução ascendente do empregado para outro cargo, ou então outra categoria superior. E aí a gente tem um detalhe aqui, que a promoção se torna um direito do empregado quando no plano de cargos de carreira
quando no quadro de carreira ou no plano de cargos e salários tem previsão de promoções alternadas por antiguidade e merecimento. Então, principalmente na questão da antiguidade, esse é um ponto muito importante. E aí eu peguei um julgado do TRT4 que fala: é pressuposto da promoção por merecimento a análise de resultados obtidos na avaliação de desempenho dos empregados, na forma do regulamento pessoal. E não existe direito subjetivo dos trabalhadores não avaliados a obterem promoção por merecimento. Então, no caso de promoção por merecimento, é preciso que haja a avaliação de desempenho. Mas, no caso da promoção por antiguidade, na existência de regramento instituído pelo empregador, ao qual cumpre demonstrar que o trabalhador não preencheu os requisitos de ascensão funcional preenchidas. Então, ao contrário da promoção por antiguidade, em que é preciso comprovar que houve avaliação por desempenho, e aí, por isso, enfim, com base nos resultados, é que o trabalhador efetivamente mereceu essa promoção. No caso da antiguidade, o empregador ele precisa demonstrar que o trabalhador não preencheu o requisito de ascensão funcional, porque, no caso, a antiguidade, né? E aí, eu vou parar a gravação aqui, e aí a gente vai voltar em seguida falando sobre desvio de função e acúmulo de função, tá bom? Deixa eu só parar aqui. Gente, eu me perdi nas janelas. Tá, eu vou parar a gravação, vou interromper o compartilhamento e parar a gravação. Daí a gente já volta. Enfim, eu vou voltar, né? Não sei quem tá assistindo, mas